Quando ele recebe o monstro, ele começa a mostrar pra gente que ele não é apenas um cara de personalidade, mas é um cara caricato, é um cara sem noção, é um cara importante para o enredo do jogo. Não sei se ele ganha, mas eu sei que ele vai dar muito conteúdo e vai nortear muito a competição ali, o jogo. O brasileiro tem o hábito de assistir Big Brother Fazenda como se fosse uma novela. E a gente sempre tem na novela o alívio cômico. A gente sempre tem na novela aquele personagem que é engraçadão, que é carismático, que é aquele espalhafatoso. É o Diego Hipólito nesse BBB. Agora há pouco ele tava lá no gramado, e tá muito calor no Rio, aqui em São Paulo também. E aí ele foi pegar um picolé. Tinha um ventilador lá no gramado. Ele sentou na frente do ventilador, abriu as duas pernas e botou a boca no picolé e ficou assim, ó, chupando o picolé. Assim, na maior naturalidade. Não foi pra fazer VT, foi só porque ele tava querendo um ventinho na cara dele. Sim. Mas a cena viralizou mais uma vez. Igual ele subindo lá, fazendo barra com a fantasia de monstro. Um quarto malhando, né? Um quarto malhando, estava um quarto malhando. branco. Então, assim, ele é um personagem muito importante pro BBB. Do ponto de vista dessa fala dele de querer desistir e das questões também relacionadas à ansiedade, só quem tem ansiedade, eu acho que boa parte da nossa audiência talvez se identifique com esse comentário, ansiedade, depressão, qualquer tipo de condição assim, sabe como é difícil eu tenho ansiedade também, né? A gente controlar uma crise. Porque o ansioso, ele quer controlar tudo, o tempo inteiro. Só que na hora que ele tá na crise, ele não consegue controlar a crise, Sim. né? E o Diego, ele tem a ansiedade dele engatilhada por várias outras questões. E a ansiedade, o princípio dela é você não conseguir parar de pensar. E ele é um cara que pensa muito. E por pensar muito, ele não consegue ouvir. Tanto que as conversas que a gente tem da irmã dele com ele nunca escuta ela. Não. Né? E é muito curioso, porque ela tenta explicar e ele continua no mesmo raciocínio, ele não absorve aquilo. Ele tava na prova do anjo no sábado e ele perguntou, Tadeu, vai demorar? Eu não aguento ficar nessa posição. E aí o Tadeu perguntou, você quer desistir e tal? E na hora que começou, ele desligou. Né? Ele entrou no modo game ali, né? Ele esqueceu completamente daquela sensação. Jogador. No modo jogador. Então, o Hipólito é fundamental e a Vitória deu um conselho pra ele. Falou, se você estiver se sentindo mal, se você estiver se sentindo pressionado de alguma forma, chama a produção, vai no confessionário, fala com o médico, né? No caso, a psicóloga, o psiquiatra do programa, enfim, para você continuar. E eu acho que é fundamental que ele tenha esse suporte da direção, da produção, porque é um personagem muito importante pro jogo, a gente não pode perder ele. Volto a dizer, não é torcida. Não estou falando que ele tem que ganhar, que é o favorito, mas eu tô falando da importância dele para a narrativa do BBB. Porque já tem muita gente na internet reclamando do elenco. Sim. Mas uma coisa que a gente não é impossível fazer é reclamar do Hipólito. Porque eu acho que ele tá vivendo o BBB como tem que ser vivido. Se os outros estivessem fazendo o que o Hipólito está fazendo, a gente já estaria com a temporada 10 de 10. Verdade. E ainda tem o detalhe. O Diego, ele movimenta tanto que ele conseguiu que a irmã dele não fosse tão planta quanto foi no Power Couple. Se você pegar os cortes do final de semana, o que são? Daniela Hipólito fazendo um desabafo sobre quanto ela é excluída. Foi muito bom também pra ela. Foi muito bom pra ela. Maravilhoso. Maravilhoso. Ela falando o quanto ela é excluída, que às vezes fica sem mensagens ou sem ligações do celular por dia, semanas, só a mãe se preocupa com ela, da vergonha que ela sente do próprio corpo. Então ela pegou em vários temas sensíveis e desabafando, e o cara chorando ao mesmo, rindo, né? O cara rindo enquanto ela tava desabafando algo sério. E ele tava rindo porque ele ficou preso, só complementando com o que o Dieguinho falou, ele ficou preso numa coisa que ela falou lá no início. Foi. Ele não conseguiu superar, né, a contagem delas, talvez, a contagem dos participantes. Isso, que ela esqueceu de contar ela mesma. Mas por que tem 23 corações? Dani, uma pessoa é você, as outras 23. Ela, é? Aí já era, ele ficou preso nisso eternamente. Só que assim, a gente viu o Power Couple, que a Dani participou, a Dani era extremamente planta. Se a Dani entra num BBB sem o Diego, ninguém falava com ela. Ela tava lá excluída, isolada, sei lá, coitadinha, mas ia ser planta do mesmo jeito. Só que o Diego, ele é tão pavão que ele consegue dar enredo pra irmã dele. E aí eles formam uma dupla que são Yin e Yang, né? Ela completamente calma, ela com os seus problemas de autoestima. O Diego não tem problema nenhum de autoestima, muito pelo contrário. Só que também é uma pessoa completamente esprevitada, né? Do fervo, como ela diz. O que você acha dessa diferença deles e o que você pode complementar da Dani, Mônica? Eu acho que a Dani e o Diego, eles se complementam. O Diego tem tudo que a Dani não tem.
né? A autoestima, a língua afiada, o embate, o não sei o quê, parar na frente do queridômetro com as 2 mãos na cintura e já papapá. E eu falei que ele ia ser assim. Ele tem essa energia, gente. Ele não leva desaforo para casa. E eu acho que a Dani tem também o que o Diego não tem, que é a paciência, que é um lado muito mais empático. Eu acho que o Diego, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem uma certa dificuldade de se colocar no lugar do coleguinha, sabe? Tanto que no lugar de alguém que ele ama muito, por exemplo, que é a Dani. Ela perguntou pra ele, você sabe por que eu nunca aceito o convite, seus convites pra ir pra praia? Ele, não faço nem ideia. Do tipo, poxa, ele não parou pra pensar nenhuma vez nisso. Pô, eu sempre chamo a Dani nunca vem. Ela falou, porque eu tenho vergonha do meu corpo. E ali, naquele momento, ela estava fazendo esse desabafo para ele. Eu acho que é uma dupla, assim, de irmãos, que o Brasil já tem um certo carinho. Em algum momento, você gostando ou não do partido, do não sei o quê, das polêmicas, né, envolvendo o Diego, em algum momento você torceu por ele, você admirou ele como atleta, ele representou o Brasil, não só ele, mas a Dani também. Eu acho que o Brasil já tem um carinho. E eu acho muito interessante a gente conhecer o lado B, sabe? Sem a roupa de ginasta. Sim. Sem estar ao vivo na Globo, representando o país. Não, agora sou eu, acordando, dormindo, me relacionando, bravo, triste, mostrando minhas frustrações. Enfim, eu acho que é uma dupla que tende a crescer. Acredito que vai ser muito legal, vai ser muito legal se a Dani, por exemplo, se impor. Em algum momento da temporada, né? Fica quieta. Se ela der uma de Vitória Estrada uma vez só com o Diego. Cala a boca, né? Caramba. Vai ser muito bacana. E vai ser muito bacana também se o Diego tiver um lado mais paciencioso. Se eles conseguirem aprender algo juntos ali. Porque a gente é obrigado a conviver com o irmão na infância. Na adolescência. Adulto, não quero falar, tô pé da vida, não quero ver essa semana, esse mês. E agora os dois são obrigados a conviver juntos. E assim, Cairo, eu não sei se você tem essa oportunidade, mas eu tenho poucas oportunidades de conviver vários dias com os meus irmãos nessa fase adulta. E eu percebo como somos diferentes. Sabe? Porque o irmão que era já não é mais o mesmo. O meu irmão lá, de quando tinha 18 anos, é outro cara agora com 32. De uma terapia? Eu sinto isso em você. Eu acho que sim. Eu acho que você tá se vendo no BBB. E assim, muita gente tá concordando contigo. Por exemplo, eu vou deixar você completar, só vou falar aqui um segundo da Nara que falou, eu me vi na Dani. Eu acho que você está se vendo em algum momento ali no BBB e... Tudo bem, amiga. Tranquilo. Nessa relação Dani e Diego, eu sou o Diego. E o meu irmão é a Dani. Você é o Diego? Pavoa? Na época... Na época da escola, por exemplo, eu comprava as brigas do meu irmão. Ele sendo menino e eu sendo menina, eu ia pro pau pra quem falasse mal dele, enfim, né? Por conta das questões dele e tudo mais. Então, assim, acho que sim. Talvez sim, Cairo. Eu vejo essa relação de irmão e me identifique, não com o Diego, não com a Dani, mas de ver dois adultos, né, tendo que se relacionar hoje como irmãos, mas de uma forma, assim, muito diferente, mas eu acho que é agradável, sabe? Eu acho agradável ver a Dani desabafando e sendo madura, adulta, com suas questões de mulher, não suas questões atléticas, sim, mas suas questões femininas, suas questões de mulher. Enfim, eu acho que dá para construir uma história muito legal com os dois aí. E, assim, a gente até falou sobre isso ontem, né? Eu acho que com todas as diferenças, ele se vendo, às vezes, a forma como ele cobra a Dani, a minha impressão é que os dois vão sair de lá muito mais unidos do que entraram. E devem ter perdido, em algum momento da adolescência, da maturidade, da fase adulta, o contato que eles tinham como crianças, porque crianças eles eram um e carne. Você tem matéria de Dani e Diego, cara, ele não parava de agarrar a Dani, abraçar desde pequenininha lá no Flamengo. Os dois são criados na ginástica lá do Flamengo, então eu tive a oportunidade, inclusive, de ver muitos deles treinarem, porque a Mônica não acredita, mas eu era sócio lá do Flamengo. Ele tem enredo com todo mundo. Ele tem. Ele tem uma história pra contar. Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro parece um bairro. É um bairro. Né? Porque mas ele fala enorme. assim, não, eu andava, eu caminhava, não sei o que, eu tenho impressão assim, eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas acredito que seja um bairro muito pequeno. Né? Mas, enfim, os dois sempre tiveram a proximidade, parece que se distanciaram agora na fase adulta. Acho que os dois vão sair muito unidos.